Hoje nós vamos iniciar uma nova série de exposições que tem por título Profeta, Sacerdote e Rei, o tríplice ofício de Cristo na vida da igreja. Profeta, sacerdote e rei, o tríplice ofício de Cristo na vida da igreja. Eu convido você a abrir sua Bíblia no texto de Deuteronômio, capítulo 18. Nós leremos do verso 15 ao verso 22 e pensaremos hoje em Cristo como sendo o profeta perfeito, Cristo sendo o profeta mais excelente. Eu peço que você mantenha sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos ao texto algumas vezes. O texto vai guiar a nossa fala nesse momento. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de ti, dentre teus irmãos. A ele ouvirás, conforme o que pediste ao Senhor teu Deus no Horebe, no dia da Assembleia. Não quero mais ouvir a voz do Senhor meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse: Falaram bem naquilo que disseram. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou, por arrogância não o temerás. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, eu estou certo de que todo cristão precisa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, em sua segunda carta, trabalha justamente esse aspecto. E conhecer mais a Cristo inclui compreender de modo mais nítido a sua pessoa e a sua obra. Infelizmente, nós vivemos em um período em que muito se fala sobre Jesus, mas pouco se conhece sobre Jesus. E o resultado tem sido cristãos com uma visão superficial de Cristo e uma compreensão reduzida do Evangelho. Pois bem, nesse processo de compreender mais claramente a pessoa e a obra do nosso Senhor, nós precisamos lembrar que sua vinda ao mundo não foi uma resposta improvisada à queda humana. Desde a eternidade, no conselho soberano da Trindade, o Filho foi designado para assumir a natureza humana e realizar a obra de redenção. Ou seja, o menino que nasceu em Belém veio ao mundo com um propósito definido: salvar o seu povo dos seus pecados. É por isso que nós dizemos que o Natal é o prelúdio da Páscoa. Cristo nasceu para morrer. A manjedoura aponta para o Calvário. O nascimento de Cristo é o início da obra que culminaria em sua morte substitutiva e ressurreição gloriosa. E essa obra é única, que compreendeu e preencheu toda a sua vida. Agora, historicamente, essa obra de Cristo, a obra da redenção, tem sido compreendida na doutrina dos três ofícios. E embora os pais da igreja primitiva mencionem os diferentes ofícios de Cristo, foi o reformador João Calvino, no século XVI, o primeiro a reconhecer a importância de distingui-los e enfatizá-los em seções separadas. Ele faz isso em sua obra magna chamada As Institutas da Religião Cristã. E quais são esses ofícios? Os ofícios de profeta, sacerdote e rei. Esses três papéis são definidos e desenvolvidos como ofícios expostos desde o Antigo Testamento, especialmente no contexto da nação de Israel.
Cada um desses ofícios cumpria uma função indispensável no meio do povo, mas todos os profetas, observe, sacerdotes e reis que passaram na história de Israel eram temporários, eram limitados e eram imperfeitos. Então nós precisamos compreender que todos eles apontavam para algo maior. Eles eram sombras de uma realidade futura. E essa expectativa encontra seu cumprimento em Cristo Jesus, tanto em seu estado de humilhação, encarnação, como em sua exaltação, por meio da sua ressurreição e ascensão, além, claro, de ter inúmeras implicações na vida da igreja, conforme nós veremos nessa série. Mas antes de irmos para o texto que será objeto da nossa reflexão hoje, deixe-me apresentar alguns benefícios de se compreender a obra de Cristo por meio dessa perspectiva, por meio da perspectiva dos três ofícios. Primeiro, essa abordagem mostra que Jesus veio ao mundo para cumprir o ofício que o Pai lhe deu. E qual o ponto aqui para nós? De acordo com as Escrituras, nós entendemos que Jesus recebeu um ofício. Perceba, foi-lhe atribuído uma tarefa, uma obra a fazer. E nesse ponto, o teólogo holandês Herman Bavinck, ele diz que essa é a diferença entre um ofício e uma profissão. O ofício não pode ser escolhido, mas apenas recebido por designação de um poder que está acima de nós. Isso se mostra verdade quando contemplamos, por exemplo, que Jesus ele é o Cristo. E Cristo, eu já comentei com os irmãos, Cristo não é sobrenome de Jesus. Cristo é um título, ungido, Messias, ungido. Portanto, observe, Cristo é o ungido de Deus, ele recebe essa realidade e cada um desses papéis de profeta, sacerdote e rei é um papel que exige um chamado, um comissionamento divino, ou seja, é o indivíduo quem recebe. O indivíduo não pede para ser profeta, ele não pede para ser sacerdote, ele não pede para ser rei, ele recebe isso de Deus. Pois bem, em segundo lugar, essa abordagem dos três ofícios mostra que os três ofícios, que por meio desses ofícios, Cristo foi comissionado, é uma referência a um chamado e o propósito original do homem. Perceba, esse aspecto não é de algum modo acidental, não é de algum modo arbitrário que Cristo tenha sido nomeado para esses três ofícios de profeta, sacerdote e rei, e não para outros ofícios, ou até mais pelo contrário. Essa realidade baseia-se no propósito de Deus para a raça humana e assim para a natureza humana. Eu trabalho esse aspecto porque Adão, o primeiro dos nossos pais, ele foi criado segundo a imagem de Deus, em conhecimento, justiça e santidade. Ele, em sua criação, ao ser criado por Deus, nós observamos que Adão cumpre esses três papéis, o de profeta, o de sacerdote e o de rei. Como profeta, ele deveria obedecer e proclamar as palavras de Deus. Como rei, ele deveria governar com justiça, como regente sobre todas as coisas criadas, e como sacerdote, ele deveria dedicar-se totalmente a Deus como sacrifício agradável ao Senhor. A vida de Adão deveria ser essa vida de sacrifício, de entrega total ao seu Deus. Portanto, esses três ofícios podem ser observados na narrativa da criação e estão no propósito do homem. Agora, como Adão violou esse grande chamado, a grande realidade e pecou, Cristo veio à Terra para novamente exibir a verdadeira imagem de Deus e cumprir perfeitamente o destino do homem. Ou seja, a doutrina dos três ofícios de Cristo estabelece uma conexão firme entre a natureza e a graça, entre a criação e a redenção, entre Adão e Cristo Jesus. Em terceiro lugar, essa abordagem se conecta diretamente com a revelação do Antigo Testamento. Quando a humanidade caída em Adão se tornou cada vez mais corrupta, Deus escolheu para si um povo particular, um povo chamado Israel, que foi chamado para viver de modo distinto das demais nações
E essa nação, o povo de Deus, recebe uma missão especial: ser um reino de sacerdotes e uma nação santa para o Senhor. Dentro do povo, porém, Deus também separou homens para exercer funções específicas. Alguns foram chamados para falar em nome de Deus, como os profetas, outros para representarem o povo diante de Deus, como os sacerdotes, e outros para governarem a nação como reis. Entretanto, observe, todos esses homens eram pecadores. Embora ocupassem ofícios importantes, nenhum deles foi capaz de cumprir perfeitamente a missão que recebeu. Seus ministérios eram reais, sim, mas também eram limitados, eram temporários. Por isso, tanto a nação de Israel quanto seus profetas, sacerdotes e reis apontavam para alguém maior que ainda viria, aquele que reuniria em si os três ofícios e seria ungido do Senhor em sentido único e definitivo, conforme vai dizer o profeta Isaías no capítulo 61, verso 1. É por isso que nós afirmamos que Cristo, ele é o cumprimento de toda a revelação do Antigo Testamento. Ele é o verdadeiro Israel e a realidade para a qual apontavam todos os profetas, sacerdotes e reis. Cristo, ele cumpre e unifica três ofícios presentes, porém distintos no Antigo Testamento. Agora, considerando esses aspectos e a importância de estudarmos essa preciosa doutrina, e eu trouxe apenas três aspectos importantes, ou três abordagens, há outras também, pelo qual nós devemos nos deter dentro desse tema, nós vamos nos debruçar hoje sobre o ofício profético do nosso Senhor. Para isso, nós vamos considerar o texto que nós lemos em Deuteronômio. Agora, antes de chegarmos ao verso 15, deixe-me falar algo sobre esse livro. O livro de Deuteronômio ocupa um lugar fundamental na história do povo de Deus. Aqui nós encontramos Moisés já nos últimos dias da sua vida, digamos assim, em clima de despedida, dirigindo-se à nova geração de israelitas que estava prestes a ocupar Canaã sob a liderança de Josué. E eles precisariam compreender como seria viver diante do Senhor naquela nova etapa da sua história. Em seus discursos, e o livro de Deuteronômio pode ser conhecido como o livro dos discursos, Moisés está exortando o povo ao amor e à obediência ao Senhor e à lealdade exclusiva a Deus, considerando que alguns povos idólatras já viviam na terra de Canaã. Além disso, Moisés ressalta as obrigações da aliança firmada no Monte Sinai, lembrando o povo de como a obediência trará bênção e a desobediência trará maldição. Tudo isso para que eles experimentem a vida toda em sua plenitude. Pois bem, um fato curioso é que todo esse ensino não é algo novo. Moisés não está transmitindo uma nova revelação e também não são novos mandamentos. O grande propósito dele aqui é rememorar o que Deus já havia dito, a fim de que o povo renovasse a sua aliança para com ele. Por essa razão, o livro recebeu o nome de Deuteronômio, uma expressão que significa segunda lei ou repetição da lei, não porque Deus estivesse dando uma nova lei, mas porque Moisés estava reafirmando a mesma aliança, explicando novamente seus mandamentos e mostrando como eles deveriam moldar a vida do povo na terra que receberiam como herança. Ou seja, Deuteronômio é um grande chamado à lembrança, à fidelidade e à obediência. Antes de conquistar Canaã, Israel precisava entender que a sua maior necessidade não era política, não era militar, não era econômica, mas era uma necessidade espiritual. Era permanecer ouvindo a voz do Senhor e vivendo de acordo com a sua palavra. É isso que Moisés deseja passar para o povo em todos os seus discursos registrados nesse livro. Agora, após renovar a aliança e reafirmar a centralidade da palavra de Deus para a vida do povo, Moisés está tratando aqui de uma questão fundamental. Lembre-se que eu disse que Moisés está no final da sua vida, em clima de despedida. Ele havia estado com aquele povo durante 40 anos, mas daqui a pouco ele já não estaria mais. E a grande pergunta é: como Israel conheceria a vontade do Senhor depois que ele não estivesse mais presente? Como? Essa não era uma preocupação secundária. Moisés já estava com ele.
com eles durante 40 anos. Moisés era o grande mediador da aliança, o homem por meio de quem Deus falava ao povo. Quando surgiam dúvidas, crises ou conflitos, era Moisés que Israel recorria. Mas Moisés estava prestes a morrer. A pergunta, portanto, era inevitável: quem conduziria o povo espiritualmente dali em diante? E é nesse ponto que nós chegamos aos versos que lemos em Deuteronômio, capítulo 18. É interessante que a partir do verso 9 do capítulo 18, Moisés está proibindo Israel de buscar direção através das práticas pagãs das nações cananeias. Os povos que já habitavam em Canaã eram imersos em feitiçaria, encantamentos, espiritismo, consultas aos mortos. Tudo isso pode ser definido como um método de adivinhação, conforme nós vemos no verso 9 do capítulo 18. E aos olhos de Deus, esses métodos eram abomináveis. Essas práticas não são apropriadas para Israel. Essa realidade, queridos, nos ensina que Deus revelará ao seu povo o que ele quiser que eles saibam. O povo não precisa correr atrás de métodos de adivinhação, de feitiçaria, de magia, consulta aos mortos, para entender a vontade divina. Deus mesmo proverá o entendimento, a revelação, para que seu povo não seja ignorante, para que seu povo não seja desconhecedor quanto à vontade do Senhor para as suas vidas. Deus não deixaria o povo na escuridão. Deus não abandonaria o povo à sua própria sorte. O foco do povo deve ser um só: obediência à palavra que Deus mesmo revela e que Deus mesmo vai revelar. As nações ao redor buscavam conhecer o futuro por meios ocultos, mas o povo da aliança não deveria agir dessa maneira. Em vez de recorrer aos adivinhos, Israel deveria ouvir a revelação que o próprio Deus providenciaria. E a maneira que ele revelará ao povo de Israel as coisas que ele deve saber, conforme seu desígnio, é apresentada em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 15 ao verso 22. Ou seja, Deus estabeleceu o ofício profético para comunicar sua vontade de forma clara, de forma direta, em linguagem compreensível, sem enigmas, sem mistérios. Deuteronômio capítulo 18, versos 15 a 22 é, sem dúvida, um dos textos mais importantes de toda a Escritura para compreendermos o ofício profético. Na verdade, esse texto faz parte de uma seção maior que se inicia em Deuteronômio capítulo 16, verso 18, onde Moisés está estabelecendo as estruturas de liderança que deveriam governar o povo de Deus quando entrasse na terra prometida. Ele fala sobre juízes, responsáveis por administrar a justiça segundo a lei de Deus. Ele fala no capítulo 17 sobre os reis, que viriam anos depois, claro, mas ele já está falando aqui sobre isso, que deveriam governar o povo em submissão à palavra de Deus. Fala também sobre os sacerdotes e levitas, os encarregados do culto e do serviço no tabernáculo, e finalmente fala sobre os profetas, por meio dos quais Deus revelaria a sua vontade ao povo. E esse ofício profético nós veremos à luz desses versos. Deus não deixou seu povo sem direção, mas prometeu levantar um profeta semelhante a Moisés para revelar sua palavra, ao mesmo tempo que a resposta esperada do povo era ouvir, confiar e obedecer a esse profeta enviado pelo Senhor. E a grande beleza que nós veremos ainda hoje, à luz desse texto, está no fato de que ele não termina com Moisés, ele não termina nos profetas que vieram depois, ele aponta para Cristo como sendo o profeta definitivo, aquele que revela perfeitamente o Pai e cuja voz continua chamando o seu povo à fé e à obediência ainda hoje, ainda agora. Vamos ao texto, Deuteronômio capítulo 18, verso 15. Nós observamos aqui um primeiro movimento, e esse movimento é: Deus promete enviar um profeta. Deus promete enviar um profeta. O Senhor teu Deus, verso 15, levantará um profeta semelhante a mim do meio de ti, dentre teus irmãos. A eles ouvirás. Olha o verso 18, trabalhando o mesmo aspecto. Levantarei do meio de seus irmãos um profeta semelhante a ti, e lhe porei na boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe
ordenado. A primeira coisa que observamos nesse texto é que a iniciativa de levantar um profeta vem de Deus. Deus toma a iniciativa, ou seja, ao invés do homem tentar subir até Deus por meios de superstição, é Deus quem vem falar com o homem, é Deus quem vem buscar o homem. Em sua graça, ele toma a iniciativa de revelar sua vontade ao seu povo. Por isso, Moisés declara que o Senhor teu Deus levantará um profeta. Mas como é que nós podemos definir um profeta? O que é um profeta? Parece haver, no senso comum, a ideia de que um profeta é aquela pessoa que adivinha o futuro, que faz previsões. Mas quando nós entendemos o termo hebraico, Navi, que é o mais usado para profeta, nós vemos que significa chamar ou proclamar. Nesse sentido, a palavra mais usada para profeta no Antigo Testamento seria, e define esse ofício da seguinte forma: ele é aquele que foi chamado por Deus, ou ele é aquele que proclama a mensagem de Deus. É claro que em muitos casos essa palavra incluía anúncios sobre eventos futuros, mas sua principal função não era adivinhar. Ele recebe e ele declara a vontade de Deus para o presente, confrontando o pecado, chamando ao povo ao arrependimento e apontando para a nação o caminho da obediência. Portanto, o ofício profético é estabelecido por Deus para que sua vontade pudesse ser comunicada de forma legítima. Isso nos mostra também que a revelação não nasce da busca ou da criatividade humana. Como eu disse, ela procede da iniciativa soberana de Deus. É Deus quem promete nos dar a revelação. É Deus quem promete trazer um profeta que transmita ao seu povo as suas palavras, sem arrudeios. Além disso, o texto nos diz que esse profeta seria semelhante a Moisés. Essa expressão é extremamente significativa, já que Moisés foi o grande mediador da antiga aliança, aquele que recebeu a palavra de Deus e a transmitiu fielmente ao povo durante 40 anos. E talvez você diga, pastor, mas no chamamento de Moisés, ele não diz que não sabe falar? Ele não diz que é gago? Ele diz isso. E o que é que Deus faz? Levanta quem? Arão, o irmão de Moisés, para ser boca de Moisés falando ao povo. Essa relação é muito clara. Moisés seria como Deus para Arão. Arão seria seu profeta, ou seja, Arão falaria ao povo as palavras que recebia de Moisés. Essa dinâmica nos ajuda a compreender a natureza do ministério profético, assim como Arão não falava por iniciativa própria, mas comunicava fielmente as palavras de Moisés. Os profetas de Israel não falavam suas próprias opiniões, não falavam de suas próprias ideias, eles eram porta-vozes do Senhor, transmitindo ao povo exatamente aquilo que haviam recebido de Deus. Portanto, o profeta prometido exerceria um ministério semelhante, receberia a revelação divina e comunicaria essa revelação com autoridade. O texto também afirma que ele surgiria do meio de ti, dentre os teus irmãos, ou seja, Deus não enviaria um estrangeiro, mas alguém identificado com o próprio povo, alguém que conheceria suas lutas, suas realidades, sua condição, servindo como instrumento de revelação divina em seu meio. A principal característica desse profeta, porém, seria sua absoluta fidelidade à palavra de Deus. No verso 18 nós lemos o Senhor declarando, lhe porei na boca as minhas palavras. Isso nos mostra que o verdadeiro profeta não fala das suas próprias opiniões, não transmite suas preferências pessoais, nem apresenta mensagens produzidas pela sua imaginação. A sua função é comunicar exatamente aquilo que Deus ordena. Essa é a grande diferença entre os falsos mediadores das nações e o profeta levantado por Deus. Os adivinhos falavam a partir de especulações humanas e de supostas experiências místicas. Já o profeta de Deus falava porque Deus havia falado primeiro. A sua autoridade não estava em si mesmo, mas na palavra que ele
carregava. Sim, nós vemos que Deus, em sua graça, não deixou o seu povo sem direção. Ele prometeu levantar um profeta autorizado, alguém por meio de quem sua própria voz seria ouvida. O Deus que se revela é, portanto, o Deus que fala, e o Deus que fala providencia mensageiros para comunicar fielmente sua verdade ao povo. Embora aqui essa linguagem de levantarei um profeta esteja no singular, gramaticalmente o termo pode se referir a uma pluralidade de profetas, já que o substantivo singular pode ser uma forma coletiva indicando uma sucessão de homens que viriam para cumprir esse ofício. E você sabe, vez após vez, isso aconteceu na história de Israel. Homens foram levantados para ser portas-vozes de Deus, mediadores no meio do seu povo, de sorte que, quando Israel rompe a aliança com o Senhor envia os profetas para chamar seu povo de volta a ele e advertir quanto ao juízo que experimentaria. De alguma forma, os profetas eram uma espécie de reformadores da religião de Israel, chamando o povo de volta ao culto puro, genuíno e à obediência ao Senhor. Ao mesmo tempo que esse termo pode apontar para os profetas que viriam, para um aspecto coletivo de profetas que viriam, ainda assim há uma realidade singular. Haveria no futuro um profeta, um homem, que seria igual a Moisés, já que Moisés ocupa um lugar especial no Antigo Testamento. Deus falava com ele face a face. Os sinais e maravilhas que ele realizou na terra do Egito se colocam muito acima de qualquer obra, de qualquer outro profeta no Antigo Testamento. Veja, por exemplo, Deuteronômio, capítulo 34, versos 10 a 12. Um texto já no final desse livro que nos diz assim: e nunca mais surgiu em Israel um profeta como Moisés, a quem o Senhor conhecesse face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor enviou para fazer na terra do Egito, ao faraó, a todos os seus servos e a toda a sua terra, nem em tudo que Moisés realizou com mão forte, nem nas coisas terríveis aos olhos de todo o Israel. Esse capítulo 18, o texto capítulo 18, e os últimos versos de Deuteronômio capítulo 34, declaram que alguém específico viria. Muitos homens virão, mas há um que será o profeta perfeito e o profeta mais excelente. Isso nos leva ao segundo movimento, a necessidade de um profeta. Olhe comigo o verso 16. Conforme o que pediste ao Senhor, teu Deus, no Horebe, no dia da Assembleia, não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, nem olhar mais para este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse, falaram bem naquilo que disseram. Perceba, após prometer levantar um profeta, Moisés explica porque essa promessa era necessária. Ela não surgiu apenas da iniciativa graciosa de Deus, mas também de uma necessidade. Uma necessidade profundamente sentida pelo povo. O texto aqui está nos levando de volta ao Monte Horebe, ao Monte Sinai, quando Deus estabeleceu sua aliança com Israel e naquela ocasião o povo presenciou uma manifestação extraordinária da sua glória. O texto de Êxodo capítulo 19 e 20 nos diz que o monte fumegava, o fogo ardia intensamente, trovões ecoavam, relâmpagos rasgavam os céus e a voz de Deus era ouvida com poder, com temor e com tremor. Êxodo capítulo 20, versos 18 e 19 nos diz assim: todo o povo presenciava isso, os trovões, relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegava. Vendo isso, olha o que o texto nos diz, o povo ficava de longe, tremendo de medo, e disseram a Moisés, fala tu mesmo conosco, e nós vamos te ouvir, mas não fale Deus conosco, senão nós vamos morrer. Ou seja, o povo compreendeu que não estava diante de um Deus criado à sua imaginação, estavam diante de um Deus santo, vivo, infinitamente glorioso. E com essa concepção,
A reação deles revela algo importante sobre a condição humana. Quando o homem é confrontado com a santidade de Deus, ele percebe a sua própria miséria. Foi isso que o povo sentiu. Moisés vai, seja você o mediador, você se aproxima do monte, você fala com Deus e você traz para a gente as mensagens que Deus quer falar conosco, mas, por favor, não nos permita ouvir de modo direto, porque nós não vamos suportar. Nós vamos morrer. O povo se reconhece como indigno diante do Senhor. Portanto, observe como a presença e a manifestação divina não produz orgulho ou autoconfiança, mas produz temor e tremor. Quanto mais claramente enxergamos quem Deus é, mais claramente percebemos quem nós somos. João Calvino abre com esses termos a sua obra magna, as Institutas. Quanto mais nós conhecemos a Deus, mais nós conhecemos a nós mesmos. Foi exatamente isso que aconteceu no Monte Sinai. O povo entendeu que precisava de um mediador, alguém que estivesse entre Deus e eles, por isso pediram que Moisés se apresentasse diante de Deus, recebesse a palavra do Senhor e depois transmitisse essa palavra à congregação. E o mais surpreendente, sabe o que é? É que Deus aprovou esse pedido. O verso 17 nos diz, falaram bem naquilo que disseram. É isso mesmo. Eles carecem de um mediador. O Senhor não repreende o povo por reconhecer sua necessidade, pelo contrário, ele confirma que a percepção deles estava correta. Isso nos ensina, queridos, uma verdade fundamental. O ofício profético nasce da distância que existe entre um Deus santo e um povo pecador. O profeta é alguém chamado para ficar entre Deus e os homens, recebendo a palavra do Senhor e transmitindo-a fielmente ao seu povo. Queridos, essa mediação, ela é necessária por conta do pecado. Quando Deus criou o homem, havia comunhão perfeita entre o Criador e criatura. Adão e Eva desfrutavam da presença de Deus sem medo, sem vergonha, sem distância alguma. Além disso, eles lidavam com a palavra de Deus numa espécie de caráter profético, como eu disse. Ainda na narrativa da criação, Deus deu as suas palavras para que eles pudessem obedecer, mas ao invés de confiar em Deus e usar o mandamento dele contra a mentira de Satanás, eles rejeitaram a palavra de Deus e tornaram-se, portanto, desobedientes, o que resultou em separação, em rompimento e falta de comunhão. O homem passou a fugir da presença de Deus, em vez de buscá-la. Desde então, a grande tragédia da humanidade não é apenas que somos moralmente falhos, mas que nós estamos verdadeiramente separados de Deus. O problema fundamental do homem não é psicológico, não é social, não é econômico, é espiritual. Pecadores não podem se aproximar de um Deus infinitamente santo pelos seus próprios méritos. É isso que aquele texto quer nos dizer. Por isso que a humanidade necessita de modo desesperado de um mediador. Precisamos de alguém que nos revele Deus de forma que possamos conhecê-lo sem sermos consumidos pela sua santidade. O pedido feito no Sinai, portanto, revela uma necessidade que continua existindo até hoje. Todo homem precisa de um mediador entre si e Deus. E a promessa de Deuteronômio aponta para o dia em que Deus levantaria o mediador perfeito, aquele que levaria plenamente o Deus Santo ao seu povo e que levaria o seu povo pecador ao Deus Santo. Mas há uma responsabilidade aqui também. O verso 19 nos diz que o ouvinte tem uma responsabilidade. Olha o texto. E pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, depois de prometer levantar um profeta e explicar a necessidade desse mediador, Deus agora trata da responsabilidade daqueles que ouvirão sua mensagem. O profeta recebe a palavra de Deus, sim, é verdade, transmite ao povo, sim, é verdade, essa é a sua função. Entretanto, existe um dever, o dever do povo de acolher. E esse é o perigo para o profeta. O povo pode simplesmente ignorar a mensagem recebida.
Muitos profetas sofreram com isso. Jeremias sofreu com isso. Pregar, pregar, pregar e o povo ignorar, ignorar, ignorar. Fechar os ouvidos e tratar ele como se fosse um cachorro na rua latindo. Ninguém se importa com a palavra de um profeta. Existe esse dever. Por isso o Senhor fala aqui de forma solene: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar em meu nome, eu pedirei contas. O indivíduo é responsável. Observe cuidadosamente o que Deus está dizendo. A rejeição ao profeta enviado por Deus não é meramente uma rejeição a um homem. A rejeição é a rejeição da própria palavra de Deus e do Deus da palavra. Quando o profeta fala fielmente em nome do Senhor, ouvir sua mensagem é ouvir o próprio Deus, e desprezar sua mensagem é desprezar o próprio Deus também. Essa verdade revela a seriedade da revelação divina. Nós não podemos brincar com a revelação de Deus. Nós não podemos brincar com a revelação de Deus. Ela exige de nós uma resposta, um movimento. Deus não fala apenas para informar. Deus fala para ser ouvido. Deus fala para ser crido. E Deus fala para ser obedecido. Ao longo de Deuteronômio, Moisés enfatiza repetidamente que a vida do povo dependeria de sua resposta à palavra de Deus. Nos capítulos 27 e 28, por exemplo, ele apresenta bênçãos para a obediência e maldições para a desobediência. O princípio é claro, meus irmãos: ouvir a Deus conduz à vida, conduz à bênção. Rejeitar sua palavra conduz ao juízo. Por isso, a expressão aqui é pedirei contas, e ela carrega um enorme peso. Deus afirma que ninguém permanecerá neutro diante da sua palavra. Toda pessoa que a ouve torna-se responsável por sua resposta. Não basta escutar com os ouvidos, é necessário acolher com o coração e obedecer com a vida. E deixa eu te dizer uma coisa, esse princípio continua válido ainda hoje. Muitas pessoas gostam de ouvir sermões, participar de estudos bíblicos, acumular conhecimento teológico, como se conhecimento teológico fosse igual à maturidade cristã. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão fundamental não é quanto da palavra nós conhecemos, mas quanto da palavra nós obedecemos. Nas Escrituras, o verbo ouvir frequentemente significa responder com fé e submissão, responder de modo favorável. Por isso, quando Deus diz, a ele ouvirás, ele não está convidando o povo a uma apreciação intelectual da mensagem. Observem como esse homem fala bem. Não. É uma entrega prática àquilo que foi revelado. Por outro lado, rejeitar a palavra de Deus nunca é algo sem consequências. A indiferença espiritual, a incredulidade, a desobediência colocam o homem diante da prestação de contas diante do nosso Deus. Deus vai pedir conta de nós. Pelas vezes que tivemos acesso à revelação, às palavras dos seus profetas, ignoramos completamente. Assim, Moisés ensina que a grande questão não é apenas se Deus falará ao seu povo. A grande questão é como o povo vai responder quando Deus falar. Como o povo vai responder quando Deus falar. Isso nos leva a outro movimento, o teste da veracidade do profeta, no versos 20 a 22. Mas o profeta que tiver a arrogância de falar em meu nome alguma palavra que eu não tenha mandado falar, ou que falar em meu nome de outros deuses, este morrerá. E se disseres no coração, como reconheceremos a palavra que o Senhor falou? Quando o profeta falar em nome do Senhor e a palavra não se cumprir, nem acontecer como foi falado, é porque o Senhor não falou essa palavra. O profeta falou por arrogância. Não o temerás. Ouvir a promessa de que Deus levantaria um profeta para falar em seu nome,
uma pergunta naturalmente surgiu no coração do povo: como saberemos se alguém realmente foi enviado por Deus? É uma preocupação legítima para aqueles que desejam ouvir a voz do Senhor. Afinal, nem todos que afirmam falam em nome de Deus falam em nome de Deus ou foram enviados por Deus. Por isso, os versículos finais do capítulo apresentam critérios para discernir entre o verdadeiro e o falso profeta. Observe que o problema não é apenas a ausência de profetas verdadeiros, mas também a presença de falsos profetas. Isso nos leva a crer e a considerar um aspecto interessante aqui. Satanás sempre procurou imitar a obra de Deus para enganar o povo de Deus. Se Deus levanta mensageiros, o inimigo também levanta as vozes falsas para produzir confusão e desviar as pessoas da verdade. E Moisés aqui apresenta duas formas principais dessa falsa profecia. Primeiro, ocorre quando alguém afirma falar em nome do Senhor sem que o Senhor tenha falado. O verso 20 descreve aquele que age com arrogância ao declarar uma mensagem que Deus nunca lhe deu. Trata-se de alguém que reivindica a autoridade divina para sustentar suas próprias ideias, suas próprias opiniões, seus próprios desejos. Esse pecado aparece de modo repetido na história de Israel, por exemplo, em 1 Reis, capítulo 22, centenas de profetas garantiram a vitória ao rei Acabe, enquanto apenas Micaías transmitia a verdadeira palavra do Senhor. Em Jeremias, capítulo 28, Ananias anunciou uma falsa mensagem de paz e prosperidade, quando Deus, na verdade, havia decretado juízo sobre a nação. Não prevalece a palavra do homem, prevalece a palavra de Deus, ou seja, o problema desses homens não era falta de sinceridade, talvez, mas falta de autoridade divina. Eles falavam muito, mas Deus não havia falado por meio deles. A segunda forma de falsa profecia ocorre quando alguém fala em nome de outros deuses. Nesse caso, o problema não é apenas uma mensagem falsa, mas uma fonte falsa. O profeta reivindica autoridade espiritual, mas sua autoridade não procede do Senhor. Foi exatamente esse confronto vivido por Elias no Monte Carmelo diante dos profetas de Baal, que evocavam seus deuses, enquanto Elias evocou o Deus vivo e verdadeiro e ele consumiu e mostrou que ele é o Deus vivo mesmo, aquele que se revela como Deus soberano. Portanto, o falso profeta pode errar tanto na sua mensagem quanto na fonte. Ele pode atribuir a Deus palavras que Deus nunca disse ou pode buscar autoridade em divindades que não são o verdadeiro Deus. Diante dessa realidade, Moisés apresenta um critério objetivo para o discernimento. O versículo 22 declara que se uma profecia feita em nome do Senhor não se cumprir, fica demonstrado que Deus não falou aquela palavra. Se a profecia lançada não se cumprir, fica claro de que Deus não revelou aquela palavra. Isso está fundamentado em um princípio maravilhoso, o fato de que Deus não erra. A sua palavra é sempre a verdade. O Deus que conhece o fim desde o princípio jamais anuncia algo falso. Sua palavra é perfeitamente verdadeira porque procede de sua perfeita sabedoria e de sua perfeita soberania. Por isso, quando uma profecia falha, não foi Deus quem falou, mas o profeta que falou por presunção, por arrogância. A sua mensagem revela sua própria arrogância e não a voz do Senhor. Então, observe, o povo deveria examinar tanto a origem da revelação quanto o conteúdo da mensagem recebida. A fidelidade à revelação divina era o teste indispensável da autenticidade profética. E o resultado para esses falsos profetas não é outro senão o juízo, porque ninguém brinca com a palavra de Deus. Deus não é um objeto, uma marionete, um boneco em que nós podemos mover de lá para cá e cumprir nossos caprichos miseráveis. Com Deus não se brinca. Ele diz que o resultado é o juízo, é a morte. A morte. O versículo termina com uma orientação importante: não o temerás. Os falsos profetas frequentemente
impressionam multidões, eles falam com confiança, prometem prosperidade, reivindicam experiências extraordinárias e exercem grande influência sobre as pessoas. Mas Deus está dizendo aqui ao povo, olha, não se deixe intimidar por eles, não. A autoridade espiritual não está aqui no carisma do mensageiro, mas da fidelidade à mensagem. Muitas vezes, infelizmente, nós somos levados por carisma, pelo discurso, pela beleza da argumentação. Os políticos estão aí para provar que nós estamos levados assim, ó, daqui para ali, ó, pelo discurso. Paulo escrevendo aos Gálatas, ele vai dizer, ó, Gálatas insensatos, quem foi que seduziu vocês? Eu preguei o evangelho da graça e agora vem falsos profetas, falsos mestres, levando vocês para uma outra realidade, para um evangelho que não é o evangelho da graça, pelo mero discurso. Uma conversa mole, e vocês têm deixado de se levar para lá e para cá. Queridos, essa instrução continua relevante para a igreja hoje. Nem toda voz religiosa fala em nome de Deus. Nem toda voz que se diz voz de Deus fala em nome de Deus. Nem todo pregador é fiel às Escrituras. Nem toda mensagem popular procede do Senhor. O povo de Deus deve exercer discernimento, examinando à luz da palavra revelada as palavras que são proferidas. Nós temos que ser como os bereanos. O evangelho era pregado lá em Bereia e eles aqui, ó, no Antigo Testamento, conferindo se era isso mesmo. Deixa eu ver, o que você está falando é verdade. Sim, é verdade. Esse é o nosso papel, conhecer a Escritura para ouvir essas outras vozes e saber. Isso é um falso mestre. Isso aqui não vem de Deus. A fonte dessa realidade aqui é outra coisa, mas não é o Deus vivo e verdadeiro. Não emana da palavra de Deus. Nós precisamos conhecer. Para ter, portanto, discernimento. Portanto, o crente não deve ser guiado por personalidades, por emoções, por experiências, mas pela verdade imutável da palavra de Deus e do Deus da palavra. E, finalmente, nós chegamos ao aspecto mais excelente. Ao longo da história de Israel, Deus cumpriu sua promessa, levantando muitos profetas. Após Moisés vieram homens como Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos outros. Todos eles foram, sim, instrumentos de Deus para comunicar sua verdade ao povo. Mas nenhum deles esgotou a promessa de Deuteronômio, capítulo 18. Todos esses profetas eram temporários, eles surgiam em uma geração, cumpriam seu ministério e desapareciam. Eram homens pecadores que necessitavam da mesma graça que anunciavam, recebiam revelações parciais e apontavam para algo maior do que eles mesmos. A própria história do Antigo Testamento cria uma expectativa crescente. A cada geração, o povo aguardava aquele profeta definitivo, semelhante a Moisés, que traria a revelação perfeita de Deus. É por isso que, séculos depois, a pergunta continuava viva entre os judeus, quando questionaram João Batista, dizendo, és tu o profeta? Quando João Batista surge depois de anos de silêncio, as pessoas se questionam, você é o profeta? Que está lá em Deuteronômio, capítulo 18. E João Batista vai dizer, não sou eu. Porque o povo sabia que a promessa de Deuteronômio 18 ainda aguardava o seu cumprimento pleno, e o Novo Testamento declara sem hesitação quem é esse profeta. Esse profeta é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O apóstolo Pedro, após a cura de um aleijado que estava à porta do templo, em Atos capítulo 3, ele discursou aplicando diretamente Deuteronômio 18 a Cristo. Nós lemos esses versos em nossa liturgia. Ao Cristo crucificado e ressurreto. Portanto, Jesus não foi apenas mais um profeta na sucessão de Isaías, Jeremias ou Ezequiel. Ele é o profeta por excelência. Ele é o cumprimento de tudo aquilo que Moisés anunciou. E assim como Moisés, observe, Jesus veio do meio dos seus irmãos. Ele assumiu nossa natureza humana, nasceu entre o povo da aliança e entrou na história como verdadeiro homem. Assim como Moisés,
Ele foi preservado na infância da fúria de Faraó. Jesus foi preservado da perseguição de Herodes, assim como Moisés conduziu o povo para fora da escravidão do Egito, Cristo conduz seu povo para fora da escravidão do pecado, assim como Moisés mediou a antiga aliança, Cristo estabeleceu uma nova e eterna aliança pelo seu próprio sangue. Mas a semelhança existe apenas para destacar uma verdade ainda maior. Jesus é infinitamente superior a Moisés, conforme nós lemos em Hebreus capítulo 3. Isso porque Moisés era apenas um servo, meus irmãos, mas Cristo era o Filho de Deus. Moisés transmitia a palavra de Deus, e todos os profetas que vieram depois dele transmitiam a palavra de Deus, mas Cristo é a própria palavra, ele é o Verbo encarnado. Em dado momento, Moisés refletiu a glória de Deus, mas Cristo é o resplendor da glória de Deus. Essas duas realidades estão estampadas em João capítulo 1, verso 14, quando nós lemos: aquele que é a palavra, ou seja, Jesus, tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, ou seja, o singular, aquele de caráter especial, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade, ou seja, em Cristo, Deus respondeu definitivamente ao clamor que Israel fez no Horebe. O povo disse: não quero mais ouvir a voz do Senhor, meu Deus, para que eu não morra. E Deus enviou o seu próprio Filho. A glória aterradora do Sinai agora se aproxima de nós, revestida de graça, não de tremor. Em Jesus, Deus fala de maneira que pecadores podem ouvi-lo, podem obedecer. Aquele que é plenamente Deus tornou-se homem para revelar perfeitamente a vontade do seu Pai. E sabe onde essa realidade se torna plena e clara para nós? Na narrativa da transfiguração. Em Mateus capítulo 17, versos 1 a 8. Naquele monte, Jesus chama os seus discípulos para ir até com ele para aquele monte. O rosto do nosso Senhor é transfigurado. Moisés e Elias aparecem ao lado de Jesus. Moisés representando a lei, Elias representando os profetas ambos apontando para Cristo. E naquele momento, Pedro, o grande inquieto, sanguíneo da história: Senhor, tá tão bom aqui, né? Que culto maravilhoso. Que culto incrível. Deixa eu construir 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. E naquele momento, uma nuvem os cobre e uma voz do meio da nuvem diz: este é o meu filho amado em quem me agrado, a ele ouvi. A ele ouvi. Essas palavras, irmãos, não são acidentais. Elas ecoam diretamente de Deuteronômio capítulo 18. Séculos antes, Deus havia dito em Deuteronômio: a ele ouvirás. Agora, no Monte da Transfiguração, o Pai aponta para Jesus e declara novamente: a ele ouvi. Ouçam-no. E o detalhe final, no verso 8 de Mateus 17, é ainda mais significativo, porque depois que a voz do Pai ecoa do céu, os discípulos levantam os olhos, o texto diz que não viram mais ninguém senão Jesus. Moisés desaparece, a lei, Elias, que simboliza os profetas, desaparece, mas um só permanece: Cristo Jesus. E nós devemos prestar nossos ouvidos a Ele. O Pai nos encorajou a isso, a Ele ouvir. Eu penso que essa cena funciona como uma parábola visual de toda a Escritura. A lei conduz a Cristo, os profetas conduzem a Cristo. Cristo é como se fosse um prisma, onde entra uma luz branca no Antigo Testamento, e quando nós passamos por ele, nós vemos cores mais nítidas, uma realidade mais excelente. Ele é, portanto, o cumprimento, a lei conduz a ele, os profetas apontam para ele, as promessas do Antigo Testamento conduzem a ele, as sombras conduzem a Cristo, os tipos do Antigo Testamento apontam para Cristo. Toda a história da redenção converge para ele. O prólogo aos Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4.
um texto belíssimo, nos apresenta novos contornos desse aspecto de Cristo como sendo a revelação suprema de Deus. Hebreus capítulo 1, versos 1 a 4, diz assim: no passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar o nome mais excelente do que eles. Ou seja, a voz do Pai e o testemunho da Escritura e da história também deixam claro que Cristo é o profeta definitivo, a revelação final e suprema de Deus. Além disso, Jesus cumpriu perfeitamente o teste estabelecido em Deuteronômio 18. Ele jamais falou uma palavra que o Pai não lhe tivesse dado. Ele mesmo afirmou: as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, emanam do próprio Pai. Tudo que ele anunciou mostrou-se verdadeiro. Ele predisse sua morte, predisse sua ressurreição, predisse a destruição de Jerusalém, predisse a expansão do evangelho entre as nações, e todas as coisas se cumpriram. Além disso, ao contrário dos profetas arrogantes que falam que Deus não mandou, a vida de Cristo foi marcada pela obediência absoluta e pela confirmação divina através dos sinais que ele realizou. Mas a maior validação do seu ministério profético, sem dúvidas, foi a sua ressurreição dentre os mortos. Aquele que foi rejeitado pelos homens, condenado pelas autoridades religiosas e crucificado fora da cidade, foi vindicado pelo próprio Deus ao terceiro dia. A ressurreição do nosso Senhor, irmãos, é a declaração pública do Pai de que Jesus sempre falou a verdade e que Ele é a verdade. Ela confirma que Ele é o verdadeiro profeta prometido. Ela autentica a sua mensagem. Ela estabelece a sua autoridade sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Isso não foi verdade apenas em seu estado de humilhação em sua encarnação. Mesmo sendo Cristo exaltado, ainda hoje, assentado à direita de Deus Pai, ele continua exercendo o seu ofício profético. Observe, ele fala por meio das Escrituras, e é assim que ele nos fala hoje. Ele ilumina seu povo através da obra do Espírito Santo, ele continua revelando o Pai, a sua igreja, ao seu povo, ele vive, reina e continua falando. Portanto, a pergunta em Deuteronômio 18 que esse texto nos faz não é apenas quem é o profeta prometido, quem é aquele que há de vir, mas você está ouvindo a sua voz? Você ouve a voz do Cristo, o grande profeta, o profeta mais excelente? Porque o mesmo Deus que prometeu levantar um profeta semelhante a Moisés também declarou: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, eu repito, ouvir a Cristo não é uma opção para nós, é uma necessidade, é tudo que nós temos. Para onde iremos nós, Senhor? Para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Qual o ponto para nós? Se Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, então a igreja tem as marcas porque ela tem um marcador. Em outras palavras, quem Jesus é define quem somos como seu povo. O que eu quero dizer com isso é que, como Jesus sendo o nosso cabeça, ele é nosso profeta, ele é nosso sacerdote, ele é nosso rei, e ele compartilha conosco esses papéis. A igreja reflete esses ofícios, é por isso que encontramos nas Escrituras declarações como a de Pedro, a que ele dirige à igreja em sua primeira carta, capítulo 2, verso 9. Mas vocês são geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.
A igreja tem, portanto, a natureza profética, sacerdotal e real. Existem dois aspectos nos próximos domingos. Isso porque o nosso Senhor assumiu esses ofícios. Esses três ofícios refletidos pela verdadeira igreja nos mostram como nossas congregações devem adorar e viver para o Senhor nesse mundo. E pensando no ofício profético do nosso Senhor, que é refletido pela igreja, como isso se dá na prática? E aqui eu quero compartilhar com os irmãos algumas aplicações finais. A primeira delas, ouça a voz de Cristo acima de todas as outras vozes. Tenha a voz de Cristo em alta estima. Nós vivemos, irmãos, cercados por vozes que disputam nossa atenção. Nós mal conseguimos entrar no carro que a gente já liga o rádio, já liga o som. Mal chega em casa, liga a televisão. Vozes, toda hora vozes, vozes. Pega o celular na mão, ouvindo vozes, influências, um monte de gente conversando abobrinha. Vozes e mais vozes. Influenciadores, políticos, especialistas, gurus, coaches e até falsos mestres religiosos. Mas Deus não nos chamou para seguir qualquer voz. Ele prometeu levantar um profeta e nos ordenou: vocês devem ouvi-lo. Muitos cristãos têm esse problema. Passam horas ouvindo o mundo e muito pouco ouvindo a Cristo Jesus. E qual o resultado disso? Uma mente cheia de opiniões humanas, um coração vazio da verdade de Deus. O camarada é cristão, mas quando fala de aborto, é uma tragédia. Quando fala de maternidade, os aspectos, é uma derrota. Porque não permite que a palavra de Deus encontre lugar supremo na sua mente e no seu coração. Quando fala de sexualidade, é outra tristeza também. Queridos, ouça a voz de Cristo acima de todas as outras vozes. Se Cristo é o grande profeta prometido, então a sua palavra deve ter primazia, a última realidade no nosso pensamento, em nossas escolhas, em nosso casamento, na criação dos nossos filhos, em nosso trabalho, em nosso ministério. O que é que tem moldado mais a sua maneira de pensar? É Cristo ou o mundo? Se for o mundo, eu lamento muito. Você precisa repensar se você é um salvo em Cristo Jesus. Porque aquele que está unido a Cristo se alimenta das palavras do próprio Cristo. Aquele que está conectado à videira verdadeira é nutrido pela própria videira, não de um aspecto que vem de fora. Segundo lugar, valorize as Escrituras como a voz suficiente de Deus. Moisés advertiu Israel contra adivinhos, feiticeiros e falsas revelações. O problema continua existindo hoje, apenas com uma roupa diferente. Há pessoas que correm atrás de sonhos, de profecias particulares, campanha de revelação, uma nova experiência com Deus, mas negligenciam a Bíblia aberta diante delas. Pastor, por que nessa igreja aqui não tem culto de libertação? Mas tem, todo domingo culto de libertação aqui, velho. Palavra aberta sendo exposta para libertar você dos seus pecados, das suas mazelas. Você quer mais o quê? Tem muito crente vendo atrás de picuinha, de sonho, de revelação. Tudo que Deus deseja nos revelar está em sua palavra. E Cristo governa a sua igreja pela palavra, pela Escritura. Deus já falou. A sua voz está registrada no texto sagrado. Nós não precisamos de uma nova revelação. Nós precisamos ouvir a velha revelação, as velhas verdades. Mas não só ouvir, também compreender, obedecer a revelação que já nos está posta. Irmãos, uma igreja saudável não é aquela que vive atrás de novidades espirituais. Pare com isso. Mas é aquela que vive de toda a palavra que procede da boca de Deus. Esse é o nosso grande alimento. Terceiro lugar, ore e apoie aqueles que ministram a palavra. Assim como Deus levantou profetas para instruir seu povo, Cristo continua cuidando de sua igreja, levantando pastores, presbíteros para ensinar com fidelidade as Escrituras. Ore pelos seus líderes. Há uma página no diretório de membros para que você ore pelo seu pastor. Não é um enfeite.
Por favor, ore. Peça que Deus os preserve fiéis, corajosos e santos. Ore como se sua vida dependesse disso. Porque o alimento que emana do púlpito atinge a sua casa, a sua família, o seu trabalho, a sua relação prática, enfim, não exige entretenimento dos seus pastores, mas fidelidade. Não procure pregadores que digam o que você quer ouvir, mas homens que proclamem aquilo que Deus já disse. Uma igreja amadurece quando ama a palavra e honra o ministério da palavra de Deus. Sabe como é que eu avalio um sermão hoje? Sei que algumas pessoas pregam aqui, e você escuta outros pregadores aí fora, mas de coração, vou te falar como é que eu avalio um sermão. Se o indivíduo leu o texto, explicou o texto e aplicou o texto, para mim, ele está 85% na frente, assim. Traquejo, costume, vício de linguagem, isso a gente trabalha. Mas a pregação expositiva é uma consciência teológica. Isso aí você não tem como... Entende? Isso é o Espírito Santo que faz. Então valorize isso. A pregação fiel da Escritura. O texto aberto. Ah, pastor, pregou 1 hora. Ontem você já passou 2 horas no Jogo Brasil, aquela derrota. Você gritou, chegou aqui rouco. Os irmãos não contaram direito hoje. Aí o problema agora é do pastor, que pregou 1 hora e 5 minutos. Me ajude a te ajudar. E me encoraje também. Ore e apoie. Lute pelo seu pastor, apoie aqueles que se debruçam na palavra e no ensino da palavra de Deus. 4º lugar, todo cristão é chamado a participar do ministério profético de Cristo, não apenas no aspecto coletivo, mas no individual também. No Antigo Testamento, o ofício profético estava restrito a homens específicos que Deus levantava para falar em seu nome, mas o próprio Moisés expressou um desejo extraordinário no livro de Números, capítulo 11, verso 29. Quem me dera, o povo reclamando ali com ele, e ele diz assim, quem me dera todos os membros do povo do Senhor fossem profetas, que o Senhor colocasse nele seu espírito. Séculos depois, Deus prometeu por meio do profeta Joel que chegaria o dia em que derramaria seu espírito sobre toda a comunidade. Joel capítulo 2, verso 28. Derramarei o meu espírito sobre todas as pessoas. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E onde é que essa promessa encontra uma realidade plena, um cumprimento? No dia de Pentecostes. Quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, conforme Pedro declara em Atos capítulo 2, isso não significa que todos os crentes receberam o ofício extraordinário de profeta, mas significa que todos os crentes receberam o Espírito Santo e foram chamar a anunciar as grandezas de Deus. O ponto não é uma nova revelação, mas anunciar as grandezas que nós já recebemos de Deus. A igreja hoje participa do ministério profético de Cristo quando proclama fielmente a palavra de Deus ao mundo. Os pais, por exemplo, têm um papel profético fortíssimo, exercem o ministério quando ensinam as Escrituras a seus filhos. A membresia exerce esse ministério quando evangeliza os seus amigos, vizinhos, ou quando aconselha uns aos outros com a palavra de Deus. A igreja exerce esse ministério quando anuncia o evangelho em sua cidade e até os confins da terra. Portanto, não pense que a responsabilidade de falar pertence apenas àquele que ocupa o púlpito dessa igreja. Cristo, o grande profeta, derramou o seu Espírito sobre o seu povo para que todo crente seja uma testemunha da sua verdade. E você tem essa responsabilidade. A pergunta, portanto, não é se você foi chamado para falar da palavra de Deus. A pergunta é a quem você tem anunciado a palavra do profeta que Deus levantou. A quem, durante a sua semana, ou você tem pego essa realidade e colocado numa gaveta e esquecido, está lá empoeirada. Não, meu irmão. Pegue esse aspecto, coloque em prática, anuncie as grandezas de Deus, daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se o Espírito habita em você, então você foi chamado não apenas para ouvir, mas também para proclamar a palavra. Tem gente que acha que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem que sair dando cambalhota, tem que falar um monte de coisa num idioma que você não entende. A Escritura vai dizer que
Vocês receberão poder do Espírito Santo quando ele vier sobre vocês, e vocês serão testemunhas. É para isso que nós recebemos o Espírito Santo. Ou também para isso. Para cumprirmos nosso ofício, nossa vocação profética nesse mundo. A igreja que ouve Cristo deve também ser a igreja que fala de Cristo Jesus hoje, amanhã e depois até os confins da terra. Quinto e último lugar. O ofício profético de Cristo exige de todo homem uma resposta. O texto termina com uma advertência solene. Deus afirma que pedirá contas daqueles que não ouvirem o profeta, que ele levantaria. Essa é uma palavra de salvação e também de julgamento. Não basta admirar Jesus. Se há alguém aqui que admira apenas Jesus, respeita Jesus, sabe fatos sobre Jesus, é preciso ouvi-lo, arrepender-se dos seus pecados, confiar nele e segui-lo. A mesma voz que hoje chama pecadores ao arrependimento será a voz que um dia julgará os vivos e os mortos. Portanto, enquanto há tempo, dê ouvidos à voz de Cristo, o profeta perfeito. Porque aqueles que rejeitam a palavra de Cristo enfrentam e enfrentarão o juízo de Deus, mas aqueles que o recebem pela fé encontram nele vida eterna, vida em sua plenitude. Amém?